Bom, esse workshop de plantio é uma aula para a gente aprender a trabalhar com as plantas. Né? É assim, de uma forma geral, para a gente entender os fatores que influenciam para o desenvolvimento das plantas. Porque às vezes a gente tem planta em casa ou vai numa floricultura, né, compra plantas floridas, bonitas, leva para casa e muitas vezes elas não se desenvolvem, né, ou a pessoa não tem muito conhecimento de como está trabalhando com elas. Então, assim, o intuito dessa aula é passar para vocês o básico, né, sobre o trabalho com as plantas. Então a gente vai aprender a preparar um solo de acordo com cada tipo de planta, escolher o ambiente, que é extremamente importante, porque a gente tem que escolher as plantas de acordo com o ambiente que a gente quer decorar, né, e não ir na floricultura, comprar a espécie e depois ver o lugar que vai colocar ela. Né? Então, assim, é interessante a gente aprender esses detalhes, né, esses fatores, porque são coisas extremamente simples, mas que fazem muita diferença na hora de cultivar as plantas. Então a gente vai aprender como que faz isso. Então a gente vai preparar o solo, vai escolher o vaso de acordo com cada tipo de planta, escolher o ambiente também mais propício de acordo com cada espécie, camada de drenagem também, que é importante na hora de montagem dos vasos. Então a gente vai aprender tudo isso. Eu divido a aula em duas partes. A primeira parte é a parte de execução, onde a gente vai ver justamente o passo a passo para a montagem de um vaso ou de uma jardineira, né, que é o nosso foco aqui para coisas menores. E a segunda parte são os tratos culturais, você fazer com que aquilo que você fez na execução vá para frente. Aí já entra poda, controle de pragas e doenças, adubação e irrigação, que são os 4 principais tipos de tratos culturais. Às vezes, né, conforme as dúvidas, eu vou falando dos tratos culturais ao longo da aula. E no final eu só dou uma pincelada, não aprofundo muito. Né? Eu vou colher aqui algumas plantas para a gente ter uma ideia da quantidade de espécies que nós conseguimos cultivar num ambiente relativamente pequeno. Então aqui eu tenho uma bancada de mais ou menos 60 centímetros de largura por 2,5 metros de comprimento, né? E eu consigo ter nessa bancada uma quantidade de espécies muito grande. Né? Então, assim, quem tem uma varanda, que pega certa quantidade de sol, né, ou tem um ambiente favorável, mesmo que pequeno, consegue cultivar uma infinidade de plantas, né, que é o que a gente vai estar utilizando no dia a dia, né, plantas aromáticas e tudo mais. Aqui eu tenho o hortelã. Né, o hortelã é muito usado para chá, para tempero também, né, tem algumas pessoas que gostam. Esse daqui é o levante, que é uma outra variedade de hortelã. Na verdade, assim, o hortelã é do gênero menta, né? O gênero científico, e tem muitas espécies do gênero menta. Então aqui o hortelã, o levante, a própria menta, o poejo também é uma espécie de menta, né? Então são todos do mesmo gênero. Essa é a menta americana. Esse daqui é a manjerona, né? A manjerona também é uma planta muito utilizada como tempero. O orégano. Esse daqui é o manjericão. A gente já começa a lembrar de pizza, né? Por que o manjericão tem as folhas tão grandes assim e às vezes a gente vê ela tão pequenininha? Então, porque quando você desseca, ela acaba perdendo Não, água. às vezes na próprio mercado. No mercado esse aqui é grande. O alecrim. O alecrim é muito usado também para chá e tempero, né? Para carne, de uma forma geral. Eu uso alecrim para fazer costela de... carne de porco, ela é mais carne de porco, E para carneiro também. Né? Carneiro, Ó, isso é arruda, não comam arruda. Então é só pra gente ter uma ideia da quantidade de plantas que a gente consegue cultivar, né, no espaço pequeno. São, ó, hortelã, várias espécies de hortelã, menta, né, a manjerona, o orégano, o poejo, o manjericão, tomilho, né? Então tem uma quantidade muito grande de espécies que eu consigo cultivar. Daria para ter aqui, por exemplo, salsinha, cebolinha, né? Coentro. É que aqui eu não consigo cultivar isso porque o pavão come. Né? Eu até plantei uma época, mas eles vinham aqui e comiam tudo. Né? Então vamos começar. Na parte de execução, a gente vai ver justamente o passo a passo para a montagem, né, de vasos, jardineiras, né, ou canteiros, por exemplo. Então a gente sempre começa pelo ambiente. O ambiente é fundamental e é o que vai determinar o bom ou o mau desenvolvimento de uma planta. Né? Às vezes você faz tudo certinho, monta o solo, monta, né, o vaso e tal, faz uma camada de drenagem, mas se o ambiente não for favorável, a planta não vai se desenvolver, né? Não tem jeito. Às vezes pode molhar, né, de uma maneira correta, mas o ambiente é o que determina o desenvolvimento da planta, justamente porque as plantas são adaptadas para os mais variados tipos de ambientes. Né? Então, na parte ambiental, a gente sempre observa 3 fatores principais.
O primeiro fator é luz, porque sem luz nenhuma planta consegue se desenvolver. Logicamente que tem planta que se desenvolve com mais luz do que outras, mas de uma forma geral todas elas precisam de luz para conseguir realizar a fotossíntese, né? Temperatura também influencia, mas eu não falo muito porque é uma coisa que a gente não consegue mudar, né? Então a gente deixa um pouco de lado, porque geralmente as plantas que nós cultivamos aqui são adaptadas para o nosso clima, né? Então não tem muito segredo com relação à temperatura. Corrente de ar, que eu falo que é um fator negativo para o cultivo de muitas plantas, porque às vezes eu tenho um ambiente legal, pega sol durante alguma parte do dia, né, um ambiente agradável, mas muitas vezes tem o vento, que é um fator negativo, porque ele acaba influenciando na fisiologia da planta. Então a maioria das plantas não são adaptadas ao vento, consequentemente elas não se desenvolvem. Então na questão de luz, nós temos 3 ambientes principais. Então nós temos 3 fatores, que é luz, corrente de ar e umidade. Dentro do fator luz nós temos 3 ambientes diferentes. O primeiro ambiente é um ambiente de interior. Um outro ambiente que nós temos é o ambiente de meia sombra, onde ou de manhã ou à tarde pega sol direto na folha da planta. Aí a gente sim já fala de sol direto, e por conta de pegar sol direto na folha da planta já abre um leque de espécies que eu consigo cultivar muito grande. Então esse ambiente aqui é um ambiente de meia sombra, porque quando o sol nasce por volta de 6h30, 7 horas, dependendo do dia e da estação do ano, pega sol direto na folha dessas plantas. Por volta de 11h30, meio-dia, quando o sol está a pino, já não pega sol aqui. Então é um ambiente de meia sombra. Então é o mínimo para me conseguir cultivar temperos e plantas medicinais. Eu preciso de pelo menos 2 horas de sol direto por dia. Daí para cima. Se eu quiser plantar, fazer isso tipo numa cozinha de casa, pegar, fazer o que tem aqui na cozinha, qual o ambiente mais apropriado?